alunos da Rede ETEC, nós vamos trabalhar a disciplina de corrosão e proteção de materiais. Eu sou a professora Amanda, sou formada pelo IFP, atualmente faço doutorado na área de Química Inorgânica pela UFPI. Bem, ao final dessa disciplina, vocês vão ver 3 objetivos principais. A questão da classificação dos tipos de materiais, a análise das reações que ocorrem e, posteriormente, nós vamos ver como ocorrem esses processos de corrosão e proteção deles. Na aula de hoje, nós vamos entender o que são esses materiais, quais são as suas propriedades, enfatizando nas propriedades mecânicas, e vamos relacionar tais propriedades com a sua estrutura cristalina, certo? Bem, como nós sabemos, os materiais fazem parte do nosso cotidiano há cerca de muito tempo. Desde as civilizações antigas, se tem o uso desses materiais, tentando atender às necessidades de cada época. Nas civilizações passadas, eles faziam uso de materiais existentes, materiais naturais, né? E essas civilizações foram designadas a partir do domínio de cada material, no caso da Idade da Pedra, Idade do Bronze. Enfim, eles utilizavam dos materiais possíveis, faziam a seleção desses materiais e, posteriormente, com novas técnicas, foram possível avançar nesses materiais, no caso da cerâmica, dos metais, e da mesma forma como hoje nós fazemos, esses materiais, eles são desenvolvidos com um estudo detalhado da sua estrutura associada às suas propriedades, certo? Bem, mas o que é uma estrutura? O que vem a ser a estrutura? A estrutura está relacionada a um arranjo de como os seus componentes externos estão organizados. Quais são esses componentes internos? São os átomos, os íons, as moléculas. E essa estrutura, elas podem ser analisadas de diversas formas, né? Em diversas escalas, certo? Se você, na escala macroscópica, você consegue ver esse material a olho nu. Na microscópica, já não é possível. Então, em diferentes escalas, como a escala atômica, a nanoestrutura, é possível ver a partir de caracterizações, a partir de técnicas bem desenvolvidas para o estudo dessa estrutura e, assim, poder entender sua propriedade. Mas o que vem a ser as propriedades dos materiais? É uma peculiaridade desse material, ou seja, é a resposta para um determinado estímulo, ou seja, tem-se vários tipos de propriedades, propriedades mecânicas, elétricas, térmicas, ótica, magnética, enfim, todas essas propriedades, elas vão ser associadas a um estímulo. No caso, a propriedade mecânica, a resposta desse estímulo vai ser a partir de uma força, de uma carga colocada nesse material, enquanto que a elétrica depende de um estímulo elétrico, de um campo elétrico. A propriedade magnética depende do campo magnético e assim sucessivamente. Mas não só da estrutura e das propriedades é preciso, mas não só a estrutura e as propriedades são necessários para compor um material. É necessário saber o seu processamento e o seu desempenho, certo? E eles estão todos associados, como no slide pode mostrar para vocês, um tetraedro, mostrando como eles estão relacionados, certo? Mas o que vem a ser um processamento? O processamento vem a ser um conjunto de técnicas para a obtenção de materiais com formas e propriedades específicas. E o desempenho é a resposta do material ao estímulo externo, presente em condições de utilização. Nesse slide, vocês podem ver a fotografia de diferentes discos que foram processados de diferentes formas. Esse processamento, vocês podem ver que na figura 1, o primeiro disco, ele se trata de um monocristal, um cristal perfeito, ou seja,
ele é transparente. Como é que dá para perceber? Ele foi colocado sob uma impressão, então você consegue ver a impressão dele. A impressão, as letras do papel nessa amostra, porque é uma estrutura transparente. O mesmo material feito em um processamento diferente, você consegue ver que ele já não é tão transparente, ele só é um pouco translúcido, devido a estar constituído por um policristal denso. Certo? Já no último disco, mostra um material totalmente opaco, constituído de policristais, mas de espaços, né? Espaços vazios dentro dele, não permitindo que esse material possa ser transparente. Então, o processamento está diretamente relacionado ao desempenho dos materiais. Vocês precisam associar essas questões. Bem, entendendo isso, nós precisamos classificar esses tipos de materiais. Então, os materiais podem ser metálicos, cerâmicos ou poliméricos. Vamos, então, caracterizar cada um deles. Os materiais metálicos, eles apresentam características eles são combinações de elementos metálicos, apresentam um grande número de elétrons deslocalizados, o que favorece a sua boa condução elétrica e de calor, e são muito resistentes e deformáveis. Enquanto que os materiais cerâmicos são compostos são formados de elementos metálicos e não metálicos, são materiais isolantes, duros, quebradiços, resistentes e apresentam elevadas temperaturas, enquanto que os polímeros são materiais plásticos e de borracha compostos por compostos orgânicos e apresentam estruturas moleculares bastante grandes, baixa densidade e são extremamente flexíveis. Então, eles se diferem a partir da sua combinação, eles diferem totalmente suas características. Bem, além dessa classificação de metálicos, cerâmicos e poliméricos, os materiais têm uma subclasse que nós podemos definir como sendo materiais compósitos, semicondutores, materiais avançados e biomaterial. Qual a diferença entre eles? Os compósitos, eles são constituídos de mais de um tipo de material, sendo que cada um desses materiais escolhidos são associados às suas melhores propriedades, enquanto que os materiais semicondutores, eles apresentam propriedades elétricas intermediárias entre o metal e o isolante, certo? E as suas características elétricas, elas estão dependentes das impurezas contidas nesse material. Quanto mais impureza tiver, melhor vai ser suas propriedades elétricas. O que vem a ser essas impurezas? É a inserção de outros materiais nesse semicondutor, certo? O biomaterial, ele vem sendo amplamente pesquisado atualmente pela medicina, pela odontologia, porque eles estão associados ao implante nos seres humanos, certo? E eles precisam ter a característica de não serem tóxicos, para não ter a questão de rejeição. Então, é uma fonte de estudo bastante interessante, o biomaterial, para a medicina, né? E, por fim, temos os materiais avançados, que são os materiais aplicados em tecnologia de ponta, né? Essas TV de LED, enfim, esses dispositivos eletrônicos estão associados a materiais avançados, certo? E as suas características é porque eles precisam ter um alto desempenho. Eles podem ser materiais melhorados com materiais novos, com esse alto desempenho para essa aplicação. Mas para a produção de um material, é preciso entender que eles precisam ter características específicas. Para a produção de materiais modernos, quais são essas características? Esses materiais precisam ter um alto desempenho, um baixo peso, uma alta resistência a altas temperaturas, eles precisam ser recicláveis e não podem ser danosos ao meio ambiente, ou então pouco danosos no caso. Bem, entendendo
a classificação dos materiais, nós vamos entender quais são as propriedades dele, porque estão diretamente relacionados com a sua estrutura. Como nós já falamos, as propriedades são de diversas formas, químicas, físicas, térmicas, elétrica, ótica. Mas no nosso estudo, nós vamos abordar somente as propriedades mecânicas. E por que são importantes estudar as propriedades mecânicas? Elas são importantes porque, a partir desse estudo, você pode determinar o comportamento do material quando sujeito a esforços mecânicos, certo? De que forma que esse material vai resistir ou transmitir a determinada força, certo? Imagine que um guindaste, como que ele iria suportar o peso, determinado peso, se ele não fosse feito um ensaio mecânico, né? No balanço de uma criança, a criança num balanço aquele balanço precisa ser feitas propriedades, ou ser feito um estudo das propriedades para saber a resistência do material. Da mesma forma, um ginasta na barra. Aquela barra ela precisa ter uma resistência para suportar o peso daquele atleta. Enfim, o estudo dessas propriedades são de extrema relevância, até para a escolha de um material. Se um engenheiro quer trabalhar com um material determinado, ele precisa saber se aquele material ele resiste a fraturas, qual a resistência dele, em relação à temperatura, se é um material que ele se deforma com a temperatura e com o tempo. Então, essas propriedades são extremamente importantes para os estudos, além se quiserem desenvolver novas ligas metálicas. E como é que se determina essas propriedades mecânicas? Elas são determinadas a partir de ensaios mecânicos. Esses ensaios mecânicos são feitos com corpos de provas. Esses corpos de prova, como representado na figura acima, eles são uma parte do material que vai ser analisada. E esses corpos de prova, eles são feitos a partir de normas técnicas. Essas normas podem ser nacional, como a BNT, e internacional, como a STM. E por que é que precisam ter essas normas? Porque elas precisam seguir um padrão para determinado tipo de ensaio. Se o ensaio vai ser de tração, se o ensaio vai ser para ver a ductibilidade do material. Cada ensaio tem que ter um corpo de prova diferente. E por que tem que ter normas técnicas internacionais? É para garantir que aquele corpo de prova, aquele material pode ser reproduzido em qualquer lugar, seguindo essas determinadas técnicas, essas determinadas regras, no caso. Bem, vamos entender agora, para entender como ocorrem essas propriedades, como são classificadas e definidas, nós precisamos entender dois conceitos que fazem parte das propriedades mecânicas. É a questão da tensão e da deformação. A tensão está relacionada à carga, à força aplicada em um material, enquanto que a deformação é o estímulo, no caso, é a resposta desse estímulo. Certo? Então, a tensão, como está mostrado aí no slide de vocês, é uma medida de intensidade de forças atuando nesse corpo, né? E causando uma deformação. E essa deformação está relacionada à mudança do material. A tensão, essa força, pode ser de 5 tipos. De tração, no caso, faz com que esse material se alongue até a quebra. De compressão, forças contrárias, nos sentidos contrários, fazendo com que esse material achate. O cisalhamento está relacionado à força de corte, né? A propriedade, se esse material é possível o corte ou não. Torção, se o material pode sofrer alguma torção, né? Se ele torce. E flexão, provocando um alongamento e um encurtamento de algumas extremidades.
Bem, vamos entender que esse processo de deformação, ele tem dois tipos, ou ele pode ser elástico ou plástico. A deformação plástica está caracterizada com deformações que não são permanentes, certo? Elas desaparecem quando é retirada esse estímulo, essa força. Ou seja, quando você vai dirigir um automóvel e você precisa utilizar o freio, você coloca uma força sobre aquele freio, sobre aquele freio. Só que quando você não precisa mais, você retira e ele volta para a posição de origem. Então, isso é uma deformação elástica. E temos a deformação plástica, que são deformações permanentes. Quando tirada a força dessa deformação, a força desse material, ele não volta ao seu estado inicial. Essa propriedade de deformação plástica está relacionada à rigidez do material, bem como às forças de ligações interatômicas presentes nela. É o caso da batida de um carro, a colisão entre automóveis, aquela deformação ela vai ser permanente, certo?